O ser humano, até onde nós sabemos, é o único que tem dimensão sobre a sua própria finitude. Nós temos consciência que um dia nós não estaremos mais aqui, que deixaremos saudades, que deixaremos um legado ou não. Ao contrário de outros seres deste planeta, os animais eles vivem no momento presente, presos ao seu próprio instinto. A banda Nickelback tem uma canção já um tanto antiga chamada Saving Me. E essa canção é muito interessante porque ela trata dessa conscientização da finitude. E a letra atrelada ao clipe da canção, eles se complementam de tal forma que trazem uma ideia muito importante. A letra fala sobre alguém que está meio que preso em algumas circunstâncias e ela clama por salvação. O clipe começa com um homem meio que olhando, tentando entender o que está acontecendo ao seu redor. Ele fica olhando para cima da cabeça das pessoas como se houvesse alguma coisa ali, mas o clipe ainda não mostra. Até que ele vê alguém que está com o celular na mão, distraído, conversando, e ele olha fixamente para essa pessoa e corre em direção a ela e a salva, porque essa pessoa com o celular estava prestes a ser atropelada. E este homem do início puxa ele de volta para a calçada. E este que estava com o celular que foi salvo começa a ter uma atitude semelhante a este homem do início do clipe, que estava olhando apavorado. E aí você começa a entender o que está acontecendo. Este homem que acabou de ser salvo, o protagonista do clipe, ele começa a olhar para a cabeça das pessoas e ele vê números nas cabeças das pessoas, em contagem regressiva. Então você entende que o primeiro homem estava vendo. Ele estava vendo um cronômetro na cabeça de cada pessoa que passava. Quando nós tomamos um choque de realidade, a gente começa a ver nuances que não víamos antes, que é o que acontece com o personagem no clipe. Ele começa agora a ver que a vida ela tem uma data de validade, começa a observar números diferentes na cabeça das pessoas. E ele olha de repente para uma ambulância com uma senhora entrando com poucos minutos de vida e o cronômetro se zera. Ele olha para uma mãe grávida e ele vê um cronômetro na cabeça da mãe e outro na barriga. E ele começa a ter essa dimensão. Mas o que aconteceu para que ele pudesse ver as coisas diferentes? O que aconteceu é que ele teve um choque muito grande, ele quase morreu. E o clipe, a canção tentam passar isso através desse exemplo, de que quando nós tomamos um choque de realidade, a gente começa a observar e ter uma dimensão da vida diferente, que talvez você estava num tipo de prisão e nem se deu conta. A canção ela começa dizendo assim: os portões da prisão não se abrirão para mim, com estas mãos e joelhos eu estou rastejando e alcanço você. Bem, eu estou aterrorizado com essas quatro paredes. Essas barras de ferro não podem aprisionar a minha alma. Demonstra que a pessoa está enclausurada numa situação, mas que a alma dela consegue sair daquele momento. É quando ele toma a dimensão de que está preso. Interessante disso é que na segunda estrofe ele usa uma analogia semelhante. Com essas asas quebradas estou caindo. Ele vai dizer: nas paredes da cidade. Antes eram as paredes de uma prisão, agora são as paredes de uma cidade. Não há amor para mim ali. Eu vejo aqui uma questão muito interessante. Na primeira estrofe ele fala de alguém que está preso realmente num quarto fechado, numa prisão, numa cadeia, etc. E depois ele fala de alguém que está preso num local livre. Ele usa a analogia das asas quebradas, de estar em cima de um prédio, de paredes de prédio. Então, você pode estar preso num local fechado e você também pode estar preso num local aberto, entende? Porque a prisão, ela é mental, em muitos casos. Voltando ao clipe, o rapaz, o protagonista, ele tem um choque de realidade. Quando ele viu que estava prestes a morrer e foi salvo repentinamente, ele começa a ter uma percepção diferente da vida. Ele começa a observar coisas que antes passavam batido.
Isso acontece mesmo nas nossas vidas. Uma pessoa que tem uma experiência muito forte em que quase morreu, por exemplo, ele volta de uma forma diferente. Aquele personagem, ele não foi mais o mesmo depois de ter sido salvo por alguém que passou pela mesma experiência. E é isso que a canção tenta mostrar. E aí quando a gente vai para o refrão da canção, ela diz: "Mostre-me como é ser o último a ficar de pé. Ensine-me a diferença entre o certo e o errado, e eu te mostrarei o que posso ser. Diga isso para mim, eu deixarei essa vida para trás. Diga se vale a pena me salvar." Só alguém que passou pela dor consegue compreender melhor alguém que está passando pela dor. Porque pessoas que não tiveram uma experiência muito forte, elas olham para as outras pessoas e não conseguem dimensionar o sofrimento. Muitas vezes desprezam ou falam que é um mimimi, etc. Claro que existe muito mimimi, mas a gente tem que saber diferenciar. E quem passou por essa experiência começa a identificar essas coisas. Você pode salvar alguém que está passando por algo que você sabe como é, porque você viveu aquela experiência. E quando você vive uma experiência de choque, algumas coisas podem acontecer. Duas coisas, pelo menos, acontecem. Ou você, ao perceber que sua vida um dia terá um fim, você pode ir para um momento de tristeza, de depressão, de pensar o significado, o que eu estou fazendo aqui. Ou você pode começar a ver as coisas belas da vida e começar a dar atenção aos pequenos detalhes, às cores da natureza, ao vento e o barulho que ele faz, às ondas no mar e sua beleza, aos patos no lago. Você começa a ver, entende, coisas que você não via, que não dava valor, a presença dos seus amigos, dos seus familiares, um momento para você estar consigo mesmo. O clipe ele termina de uma forma muito interessante. Ele começa a olhar os números na cabeça das pessoas, até que ele olha para uma moça que o cronômetro começa a acabar rapidamente. E ele entende que em o cronômetro regredindo rapidamente significa que o fim está próximo. E ele vai até aquela moça e puxa ela para a calçada e cai um objeto pesado sobre o carro que ela iria entrar. E a partir do momento que ele faz isso, essa moça toma um choque e começa também a olhar a cabeça das pessoas e ver o cronômetro. Então aquilo que aconteceu no início do clipe, em que ele é salvo, ele faz com outra pessoa. Então fala de alguém que já passou por uma experiência, estende a mão para ajudar, e fala de pessoas que começam a tomar consciência depois de passar por um choque de realidade. E a pergunta que eu te faço é: você vai esperar passar um choque de realidade para tomar consciência sobre aquilo que é mais importante na sua vida? Tome consciência agora, acredito que a canção esteja dizendo sobre isso. E se você pode ajudar alguém, estenda suas mãos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber conteúdos exclusivos do canal, deixe um comentário para saber que você curte, um like, me siga também nas redes sociais. A gente se vê mais vezes esta semana e um grande abraço.